Muito bom dia, minhas princesas, muito bom dia! Hoje é sábado e hoje, 34º dia, 34 dias aqui juntas no nosso tempo de propósito. E vamos que vamos, hoje a gente vai meditar em João 17:17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, não existe verdade absoluta além da palavra de Deus, além de Jesus, não existe, não tem. Tá? Eu até brinco que quando eu atendo casais, eu brinco com eles que existem 3 verdades, né? 3 histórias na realidade, né? A história da mulher, a forma com que ela enxerga a situação, a história do homem, a forma com que ele enxerga a situação, e a verdade, que é realmente o fato, né? Diante de toda a situação da história. Então, assim, nós não temos a verdade absoluta de nada. Por quê? Porque cada uma de nós entende a vida conforme as suas lentes. E as nossas lentes estão muito voltadas, aos nossos entendimentos, a nossa forma de pensar, está muito voltada de acordo com a nossa história de vida. Então, de acordo com a tua cultura, de acordo com a tua família, de acordo com aquilo que tu viveu, experienciou, ouviu, viu, falou, enfim, os amigos que tu teve. Então, tudo isso soma a pessoa, por isso que todos nós somos singulares, por isso que não existe outra igual você, igual a mim. Nós somos singulares, nós somos únicas. Por quê? Porque cada uma de nós veio de uma história, de uma família, de uma cultura, de um jeito de viver diferente. E é tão interessante ver isso porque até os irmãos gêmeos, ainda que eles tenham vivam no mesmo ambiente, tenham a mesma classe social, os mesmos mesmo pai e mãe, ali, enfim, toda a cultura, eles são diferentes. Por quê? Porque existe toda uma forma de ver a vida de um jeito. Tanto que muitas vezes você vai conversar com, por exemplo, gêmeos que vivenciaram ali o mesmo ambiente, E às vezes você vai conversar com um e vai dizer: e aí, como foi a tua infância? Muitas vezes aquela pessoa vai dizer assim: minha infância foi maravilhosa, nossa, tudo de bom. E tu vai às vezes conversar com outro gêmeo, que é o irmão, daquele dali, que, viveu o mesmo ambiente, e vai dizer: não, pra mim não foi bom, pra mim. E aí você vai dizer: mas como, se o contexto é o mesmo, Por quê? Porque eles têm formas de ver, as lentes são diferentes. Então, aquilo que pode muitas vezes destruir uma pessoa, outras podem tornar a pessoa muito mais forte a ponto da pessoa conquistar coisas incríveis por causa daquilo dali. Ela pegou a força daquela diversidade, daquela dificuldade e disse: não, vou me levantar, vou fazer diferente, e vou, E outros não, às vezes outros passam pela mesma situação, e dizem: por causa disso eu não consegui seguir minha vida, por causa disso eu não consegui ser mãe, ser pai, ou ter uma família, por causa disso eu não consegui um emprego bom, ou por causa disso, E outros já falam: não, por causa disso, por causa de alguma situação, a pessoa diz: não, por causa disso é que eu resolvi constituir uma família, porque eu não tive, Por causa disso eu resolvi correr atrás e abrir minha própria empresa. Então, assim, é muito peculiar, porque as pessoas têm formas de ver a vida diferentes, E isso faz a gente tão singular. Só que, assim, mesmo que a gente tenha formas de ver a vida, a verdade absoluta só existe em Jesus. Por isso que Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque só Jesus é a verdade intacta, sem sujeira nenhuma, sem desvio de conduta, sem desvio de interpretação. Então, é muito legal a gente pensar sobre isso, porque a gente também aprende a olhar o outro de um jeito diferente. Porque se eu quero colocar minha verdade em tudo, eu acabo não respeitando o outro, Que muitas vezes o outro veio de uma cultura diferente, a forma de ver dele, de viver é diferente, Enquanto, por exemplo, casais, um casal às vezes é mais, um marido às vezes, uma mulher é mais bagunceira às vezes do que a outra, Muitas vezes, por exemplo, para a mulher, às vezes a organização é extremamente importante e para o homem não, Ou vice-versa. E por que isso? Aí você vai entrar no contexto da família, aí a pessoa vai dizer: não, mas sabe o que é? Lá em casa nunca se ligou para isso, Lá em casa era desse jeito, minha mãe fazia isso, Enfim, e aí a gente vai vendo, toda a percepção de comportamento, de aprendizado que veio na bagagem daquela pessoa. Por isso que é tão importante a gente conversar e a gente entender o que o outro tá vendo, o que o outro entende das situações, Entendendo que a história dele nunca é a verdade absoluta, a minha história nunca é a verdade absoluta, mas a verdade absoluta a gente só encontra em Jesus. Então, toda vez e agora eu vou levar para outro lado também, toda vez que você sentir que você não é capaz, que você não você não nasceu pra vencer, que que tudo tá errado pra você, se apegue à verdade, porque o que a palavra vai dizer? A palavra vai dizer que você é nação eleita, sacerdócio real, nação santa, cordeiros com Cristo,
A palavra vai dizer que você é forte e corajosa. A palavra vai dizer que você é vitoriosa em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, toda vez que vier esses pensamentos de mentira, você precisa trazer a verdade, certo? Lembrando que você pode sim, que você consegue sim. Que toda vez que vier um medo, você vai lembrar que a palavra diz mais de 365 vezes: não temas, eu estou contigo, né? Não te assombres, eu sou teu Deus, né? A palavra vai dizer o tempo todo: tenha coragem, né? Em outras palavras tenha coragem, continue. Então é isso, então que a gente possa viver pela verdade, a verdade que é a palavra, certo? Então, vamos orar, minha princesa. Deus Pai, enquanto mergulho em Tua Palavra, em oração e meditação, eu peço que o poder purificador da Tua Palavra seja ativado em mim. Limpe minha mente, meu coração, meu espírito, minha alma, meu corpo com a Tua verdade. Que meus pensamentos sejam renovados e que tragam transformações para todas as áreas da minha vida. Pelo poder da Tua Palavra, leva-me a Ti, separa-me e traga favor à minha vida. Me diferencie. Que a Tua Palavra trabalhe em mim e que todo o meu destino e meu propósito sejam destravados pelo poder da Tua Palavra. Santifico-me para a Tua glória, para servi-lo e para ser um sucesso na vida. Senhor, que o Senhor abençoe cada uma dessas mulheres que aqui está, Paizinho. Que elas possam ser um sucesso, que elas possam acreditar na Tua verdade. Que todos os dias, Senhor, elas possam viver em cima da Tua verdade, que é a Tua Palavra. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.